Já pensou em desenhar um personagem no estilo de outro? Como é que será que é isso? Muito comum, por exemplo, nos Simpsons, onde a gente vê, às vezes, um mix de linguagens que geram coisas muito legais, muito divertidas, né? Pois hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma técnica chamada crossover. Então, se você quer aprender essa técnica e colocar no seu portfólio, vem comigo nesse vídeo. Vamos lá, roda a vinheta. Pois bem, crossover é isso, é o cruzamento entre duas linguagens. Então eu posso pegar, por exemplo, Breaking Bad representado no estilo do Simpsons. Você acertou uma mosca. Como que seria isso, né? Eu posso pegar, por exemplo, o Alto da Compadecida, né, um filme brasileiro muito divertido, e colocar no estilo da Hanna-Barbera. Como que seria isso, né? Ou no estilo do traço dos anos 50, ou como que seria fazer o Senhor dos Anéis no estilo Disney. Então é isso, você pega um tema e coloca no estilo de outro desenho, tá? Basicamente isso é um crossover. E hoje eu queria propor para você um desafio. Vamos ver o que acontece aqui se a gente colocar os personagens do Incríveis, então ó, botar na tela aqui os personagens dos Incríveis, né, que é 3D, CGI, no estilo do Rick e Morty. Então tá aqui na tela Rick e Morty. Vamos ver como é que esses dois interagem, o que a gente pode trabalhar em cima disso, mas para isso a gente vai precisar entender a estrutura dos Incríveis e a linguagem do Rick e Morty. Então vamos lá, vamos para. Então aqui nos Incríveis eu tenho basicamente o Senhor Incrível. Tá pra mim. Se a gente colocar ele aqui, ele tem essa cabeça meio de pera, acho que é por isso que ele é o senhor pera, né? Eu vou dar uma exagerada aqui na mandíbula dele, mas a gente tem essa estrutura aqui corpulenta, que é bem grande, bem estereótipozão de cara grande, forte, né? Então ele aqui, ó, tô me baseando na figura CGI, né? Numa posição conhecida dos posters, né? Dos Incríveis, ele aqui assim, com a cuequinha dele, um corpão, aqui o braço dele, né? Com o antebraço bem forte, né, com aquela luvona dele aqui, assim, eu tô adaptando aqui pro meu traço também para não ficar só copiando, né? Colocar ele aqui com o bração, aqui o bíceps dele, e aqui ele tem umas perninhas, que é característico do desenho, umas perninhas bem curtinhas, uma perninha vem aqui com o pezinho bem pequenininho, e a outra perninha vem aqui assim, também com uma estrutura. Isso aqui é um desenho que a gente pode chamar de baixa iconicidade, que é um desenho que trabalha com uma semelhança e uma proximidade muito grande da estrutura humana, porque ele respeita, né, a construção da figura humana. Então a gente tem aqui o Senhor Incrível aqui assim, vamos baixar um pouquinho o pé dele aqui assim. Aí ele tem aqui o símbolo no peito, que é mais ou menos assim. Aí vem um pra cá e outro pra cá, assim, os Incríveis, né? Então esse é o personagem dos Incríveis. Ele tem um cabelo, ele tem uma entradinha aqui assim, a máscara, né, que é bem marcante, todos eles têm uma máscara, né? E ele tem um nariguinho meio pontiagudinho assim e uma boca quase com a mandíbula invertida, assim, né? Então vou colocar os olhos dele bem pequenininho aqui assim, tá? Esse aqui seria o Senhor Incrível, tá? O sorriso dele ficou um pouquinho mais largo, o sorriso não é tão largo assim. E aqui a gente tem a gola da blusa dele. Então vamos passar uma caneta aqui para ficar bem estruturadinho. Eu quero essa aula bem completa para você curtir o processo. Vamos lá. Então tá aqui, temos o Senhor Incrível, muito próximo do que ele é realmente no desenho animado, né? E agora a gente vai partir para trabalhar aqui o Rick do Rick e Morty. Então basicamente o que a gente tem do Rick e Morty é essa cabeça oval aqui assim, uns olhos bem grandes, uma pupilinha assim, com um nariguinho assim, e ele, quando ele abre a boca, quando ele aparece só os dentinhos assim, a sobrancelha é uma monocelha. Então, senhor, estou arrecadando dinheiro para as pessoas com sobrancelha emendada. E qual é o problema de ter a sobrancelha emendada? E aparece esses detalhes aqui assim, e aí a orelhinha dele fica na lateral, e aí o cabelinho dele basicamente é isso aqui assim. Daí vem o pescocinho dele, o jaleco. Tô fazendo aqui, tô preocupado em deixar igual, mas é mais ou menos isso aqui assim, né? Que o jaleco vem até essa altura aqui assim, aqui
Aqui a mão dele aqui assim. Aí ele tem aqui um cinto e as perninhas com um sapatinho aqui assim. Seria mais ou menos isso aqui, o Rick do Rick e Morty. O que a gente pode observar? Esses olhos, né, que são sempre grandes e a pupilinha é um xizinho assim. O formato da cabeça normalmente é um formato meio arredondado, esse formato que faz assim, um formato arredondado, como se fosse uma pílula. E o corpo, ele é bem padrãozinho assim, né? Um corpinho que, se fosse ser construído, ele teria aqui uma estrutura do tronco e aqui uma estrutura do quadril conectado assim. E as perninhas costumam ser, quando saem do quadril, elas costumam ser assim, compridinhas, assim, retinhas. Tá? Basicamente é isso aqui, algumas características dele. Então, se a gente fosse colocar o Senhor Incrível nessa situação, ele vai ter algumas características da musculatura dele que a gente vai poder trabalhar. Então, eu acho que a cabeça a gente manteria. A orelha é essa orelha que sai aqui de trás. Então, a gente faria aqui assim. Os olhos, seriam olhos grandes assim. Vou colocar ele olhando aqui assim, com a máscara dele. Essa é uma dúvida que eu tenho. Como é que seria a máscara, né? Já que os olhos ficam esbugalhados na cabeça. O cabelinho seria aqui assim. O nariz dele pequenininho. Vamos colocar com os dentinhos do Rick e Morty aqui também. Acho que a gente teria que aumentar essa mandíbula aqui assim, para ficar legal, né? Vamos apagar aqui essa. Seria alguma coisa nesse sentido aqui. E aí o corpo, normalmente quando o cara é fortão, o pescoço dele acaba sendo meio grossão assim também. Eu tava manhando, entendeu? Pra ficar sarado. Então aqui vai vir uns ombros assim, eu vou fazer o corpo dele mais reto. E daí com uma definição dos personagens. E aí uma definição de ombro e aqui a mãozinha, com o dedinho aqui assim, né? Ele não tem muita construção muscular. E a mãozinha são os dedinhos bem sem vergonhas assim. E aqui a gente colocaria o uniforme dele, no peito o símbolo, cuequinha. Daí o que muda é aqui. Na hora da perna, vai ser uma perna reta, vai ser um negócio assim. Só que tá muito ruim essa expressão facial aqui dele. Eu não sei, essa parte do olho também acho que a gente vai ter que adaptar. Mas seria isso aqui, uma perninha aqui assim, mais reta mesmo. E com a botinha aqui assim. Então vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui direto na caneta, né? Talvez a gente diminua um pouco o olho, para a gente poder ter mais máscara, alguma coisa assim. Daí a gente traga a cabeça dele pra cá com o queixão e a gente coloque aqui essas características, essas bordinhas assim de boca que eles fazem. E aqui o cabelinho dele, com a orelhinha lateral. Acho que isso aqui já resolve. Agora colocar uma estrutura aqui, que ficou muito frontalizada aqui. Vou colocar uma estrutura mais lateralizada, assim. Ele tem a gola e aqui eu vou colocar, ele tem a musculatura aqui e vem aqui, assim. Então o peito dele vai vir mais aqui, assim. E a cuequinha aqui, mais ou menos assim. Símbolo no peito. Aqui a gente põe uma linha de definição. Aí o deltoide, ele aparece, né, em alguns personagens bem redondo, assim. E eu vou colocar aqui com a mão na cintura. E aí as pernas retas. Eu acho que seria mais ou menos isso aqui, assim. Estamos chegando aí num estilinho aí meio Rick e Morty, dos Incríveis. Não é um trabalho fácil de fazer, né? Não consegue. Não existe nada que eu não possa fazer. Nesse caso eu tenho que dominar a linguagem aqui do Rick e Morty. A estrutura aqui, o personagem, né, o Mr. Incrível aqui, tranquilo, né? Tá bem fácil de entender. Agora a questão é adaptar o traço aqui, tá? Vamos tentar fazer aqui uma posição mais de ação, assim, que a gente vê o Senhor Incrível. Máscara, o olho. Eu já fiz uma vez o Breaking Bad no estilo Rick e Morty, ficou muito legal. O Senhor Incrível é a primeira vez que eu tô fazendo, ó, com o olho esbugalhadão assim, explodindo da cabeça, o queixão dele aqui assim, vou colocar a linguinha igual faz a do Rick, os dentinhos, cabelinho, daí a luva com as mãozinhas bem, aumentar esse ombro aqui assim, uma coisa nesse sentido. O peito dele vem aqui, meio gordinho assim, e a cuequinha dele, fazer assim que a perna afina, para ficar meio com a característica
do Senhor Incrível, assim, que ela vai afinando, assim. Ele tem um cinto. Aí, o Senhor Incrível aqui. Vamos ver como é que fica se a gente botar uma corzinha nesse desenho, né? Vou pegar aqui o vermelhinho, então, passando aqui uma aquarelinha de qualquer jeito, né? Só pra... Olha lá. Até que com a cor, assim, acho que fica mais parecido, né? Tem uma bolinha amarela ali e um efeito meio laranja. Aqui, assim, um efeito meio laranjado. O cinto é laranjado também. E o resto é tudo preto. Aí então, uma tentativa aqui de fazer o Senhor Incrível no estilo Rick e Morty, né? Como é que seria isso? Ficou interessante, ficou divertido. A próxima etapa, você já sabe, né? Pegar esse desenho e colocar em posições e desenvolver expressões faciais, que é bem interessante. Agora eu vou dar uma dica extra aqui para vocês que ficaram até agora nesse vídeo. Depois que você clicar em curtir, eu vou te dar uma indicação. Agora, dá aquela curtida no vídeo, curte o vídeo, porque eu vou mostrar uma dica extra aqui para vocês. Eu vou dar a indicação de um livro muito legal para você estudar o traço do Rick e Morty. Vale muito a pena esse livro. É hora do show! É esse livro aqui, ó, Rick e Morty, The Art of Rick e Morty, tá? Esse livro aqui é fantástico, por quê? Porque ele mostra todos os cenários, ó. Você tem todos os cenários, os esquetes, as artes finais, tá? Você tem todos os universos, as cidades, os universos paralelos que ele já andou. E você também tem os principais personagens desenvolvidos. Então você tem aqui, ó, os equipamentos, né, os gadgets, você tem as armas, usado pelo The Purge aqui nesse capítulo, né, as armas. Você tem aqui os automóveis, né, as naves espaciais, tá, mais naves espaciais, a tecnologia, você tem os alienígenas, você tem humanos, tem várias, né, uma biblioteca aqui de humanos, né, e alguns personagens característicos das temporadas. Então você tem aqui, ó, que é bem conhecido, que é, por exemplo, o Scary Terry, que é uma alusão aqui, uma homenagem ao Fred Krueger, né? Então tá aqui, ó, Scary Terry, você tem aqui os estudos iniciais do Scary Terry, você tem esquetes, você tem expressões faciais, então isso é muito legal. Você tem aquele povo, né, do Bird People, eles ensanguentados aqui, ó, todos os personagens, tá? Meio que eles são baseados num tipo de gato, assim, um negócio assim, né? Ó, aqueles personagenzinhos tradicionais, os Misters Mystics, né? Que são azuizinhos. Tem característica também. Você tem vários aqui, ó, quando o cachorrinho deles vira um robô, né? Que eles fazem todo um equipamento e ele vira um robô. Tá aqui os estudos, tá? As expressões faciais do cachorrinho. Tem muitos exemplos aqui, né, dos próprios personagens principais, né, como a Jessica, né, você tem o Bird Peterson, aqui o Bird Person, né, o Bird Person, você tem a família do Jerry, você tem todos aqui, ó, a mãe, a Betty, variações do Jerry, né. Então esse livro aqui vale muito a pena, ele tem todas as artes, tá? Compiladas aqui, o estilo do Rick, variações, estudos, expressões faciais, todo o universo criado está dentro desse livro. Então eu aconselho muito para vocês, vale a pena ter na estante para estudar essa animação aqui, que é uma obra de arte. Então vocês viram aí, né, essa brincadeira aí do crossover, né, a gente usando a linguagem do Rick e Morty, criado pelo Justin Roiland e o Dan Harmon, tá? Essa obra de arte que foi feita agora não é um desenho para criança, é um desenho adultos, né? E é muito legal, é muito complexo, né? Os roteiros dos multiversos, das realidades paralelas, os alienígenas, os robôs, os Ricks paralelos, né? Toda a família paralela é um negócio que explode a mente, né? E aí, aplicando isso, a família do Incríveis, né? Que é um desenho no estilo Pixar. Então a gente pegou esse estilo Pixar e esses personagens que têm características únicas e colocou dentro do universo do Rick e Morty. Então imagina se eles fizessem um episódio assim, onde eles conhecem Incríveis, os super-heróis, né? Seria incrível. Agora, curte aqui esse vídeo. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações.
E agora, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu fiz um crossover do Harry Potter dentro da Corrida Maluca. Vai lá e se diverte um pouco, desenha um pouco lá. A gente se vê no próximo vídeo.